Sejam todos oficialmente muito bem-vindos. A gente está convidando todos semanalmente para o Gotas Antroposóficas. Esse é o nosso 21º encontro e é um grande prazer ter todos vocês aqui, né? Essa é uma iniciativa que nasceu diante desse contexto complexo que estamos vivendo, né? Desde o começo do ano. E foi dessa vontade de nos nutrir para melhor apoiar tanto os nossos clientes quanto todos os líderes, né, com quem a gente está em contato, profissionalmente, pessoalmente falando. Então, o grande objetivo dessas palestras é levar mais conhecimento, né, e essas reflexões profundas que a gente tem promovido através desses convites e desses palestrantes, para as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano em geral, desenvolvimento organizacional, mas sempre com essa base antroposófica. É um evento aberto e gratuito, que vem acontecendo, então, já desde março. E durante as palestras, sempre as dúvidas e as perguntas são todas muito bem-vindas. Eu peço que vocês escrevam no chat para a gente ir colhendo, e ao final da conversa a gente vai fazer uma coletânea para responder o máximo possível todas as perguntas. Às vezes não é possível responder todas, né, naturalmente, mas a gente vai tentar cobrir a maioria delas dentro do horário combinado com a nossa palestrante de hoje, que já é um tempo doado. Muito obrigada, Regina, pela sua doação. Então, a gente vai até às 6 horas da tarde, tá bom? Acho que agora eu vou oficializar que a gente pode iniciar a gravação, tá bom? Então, para quem perguntou, sim, a gente vai gravar o evento. Em nome do Ecossocial, então, damos as boas-vindas a todos aqui hoje, e principalmente a nossa querida palestrante, a Regina Rapati. A Regina é escritora, é editora e é aconselhadora biográfica. Ela também é autora do livro Vida em Veios, que é um ensaio pessoal que fala especialmente sobre a perda da mãe, essa relação com o luto. Regina foi administradora de empresas por muito tempo, mas em 2006 ela fez uma transição de carreira e ela resolveu dedicar-se às histórias de vida e à escrita das memórias, e assim ela fundou a editora Biografias e Profecias. Depois ela se especializou em jornalismo literário, fez formação em aconselhamento biográfico na Escola Livre de Estudos Biográficos, a ELEB, e também participa do SIM, do Núcleo SIM, é uma iniciativa de antroposofia para todos. Regina, na sua atuação atualmente, ela apoia pessoas, famílias em geral, empresas, sempre nesse resgate, nesse registro das histórias, além de facilitar grupos e oficinas de escrita, vivências biográficas, o Círculo de Mulheres. E nesses encontros ela reúne tanto contos para o feminino quanto a biografia humana, né? Então, essa composição que ela foi juntando ao longo da sua história e dessa sua experiência. A Regina traz hoje um tema muito interessante, a escrita de memórias e o escritor que vive em nós. Assim, então, eu desejo um bom encontro a todos. Regina, agora é com você. Grata, querida. Bom, quero agradecer também ao Ecossocial, que é tão presente na minha vida. Em momentos, tangencia minha biografia com duas pessoas muito queridas, o Leandro, que me fez esse convite, e o Silvio, né, meu marido. E a gente estava falando de histórias. Bom, primeira coisa, o Gotas Antroposóficas, eu achei esse nome sublime, né? O Gotas Antroposóficas. E aí eu tenho frequentado as segundas-feiras, ora nadando de braçada, né? Ora sorvendo aquela gota delicadamente, até que um dia toco o telefone e vem o Leandro dizer assim, qual sua gota para o mundo, né? Venha gotejar. E eu fiquei, nossa... Então, foi muito legal essa experiência de estar desfrutando desses encontros tão importantes, tão maravilhosos, e ter sido convidada.
E aí, quando eu estou olhando agora vocês, de verdade, eu fico pensando que cada quadradinho desses tem uma gota para nutrir o mundo, né? Então, me dá assim, né? Quantas gotas aqui que eu estou vendo. Bom, e se eu tiver um pedido para ser atendido hoje, né? Eu fiz um roteiro para a gente falar sobre a escrita de memórias, e o pedido que eu tenho é que cada um de vocês hoje saia. Tem uns aqui já são da escrita faz tempo, mas que saia entusiasmado e apropriado de escrever-se vida afora, né? O que significa escrever-se vida fora? Eu posso dizer para vocês que a escrita, ela nos convida a estar presentes na vida. Presença mesmo, assim, né? Não é passando o dedinho ali no celular, vendo o mundo, não. Quando a gente escreve, algo acontece em nós. E esse trabalho de escrever-se vida fora, né? Quando a gente coloca a escrita e as memórias e a presença, então esse grande desenvolvimento da consciência que a escrita nos convida. E a gente vai falar de liberdade e responsabilidade também. Bom, tem uma coisa também que eu quero assim deixar com vocês. A gente pode, quando fala da escrita, falar de muitos cursos. O Fred aqui em Porto Alegre tem 1 milhão para indicar, né? É fera. A gente pode olhar a escrita de uma forma muito racional, muito acadêmica, mas eu faço um caminho de antes olhar a escrita, e essa experiência que eu queria trazer, que eu quero trazer aqui hoje, olhar a escrita do ponto de vista autoral, né? Depois a gente vai aprender a escrever melhor, escrever mais bonito, impactante, sem redundâncias, etc. Mas primeiro, entrar em contato com essa escrita autoral. Então, isso é uma coisa que é importante de ponto de partida. Então, essa escrita autoral, ela pode ser simples. Eu sei que quando a gente fala em antroposofia, tá o Steiner aqui, né? E eu fiquei imaginando o Steiner falar assim, escrever simples, né, dona Regina? Em casa conversamos, né? Dentro dos textos, da forma. Mas eu pedi licença a ele e eu acredito sim que a gente pode escrever de um jeito simples. Muito bem. Como é que eu me encontrei com a escrita pela vida, né? Eu olhando biograficamente, sou aconselhadora biográfica, impossível não falar disso. Eu tinha uma carreira executiva, muitos aqui já conhecem essa história, mas é um jeito de eu reverenciar esse trabalho. Tinha uma carreira executiva e eu acho que eu vivia no piloto automático. Então, a gente está falando da Semana da Morte e do Morrer, eu perco a minha mãe, né? Então, o meu encontro com a escrita se dá a partir de uma morte. O que acontece? A ida da minha mãe deixa um vazio, eu estou num momento biográfico de muitas dúvidas, e um dia eu vou na casa da minha mãe buscar algo. E nesse dia, ela já não estava mais lá, e aí eu lembro assim, de eu abrir portas de armários, gavetas, e nos gavetões embaixo da cama, naqueles que eu ainda não tinha aberto, eu encontrei os diários da minha mãe. E num momento de muita dúvida, de muita transição, questionamento, 37 anos, gente, 37 anos, né? Muitas questões, querendo me entender melhor nesse mundo. E aí, quando eu encontro os diários, isso me vem como um bálsamo. Um bálsamo. Encontrar
aquelas anotações, então a escrita de memórias, né? Pode ser um diário. Então, ter encontrado os diários da minha mãe fez com que eu me centrasse. Eu acho que tem um efeito da gente se lembrar de onde veio, né? A gente vem de um lugar. Então, e aí eu passei naquele momento, comecei a olhar, ver, e aí eu pensei comigo, minha mãe foi embora, mas ela não levou a história embora. A história está aqui. E isso era como ter um pouco dela ali. E aí, nesse processo que é interessante, que o impulso que eu tenho, é de escrever, a partir daquele material, a história da minha irmã. Então, eu decido que eu vou escrever uma história. Então, aos 37 anos, eu tenho esse impulso. E aí, eu até anotei aqui, né? Para preencher um espaço que a morte deixa, eu me reencontro com esse desejo de escrever. E é interessante, por que eu me reencontro? Porque eu tinha 8, 9 anos, nos diários dela estava escrito que ela achava que eu ia ser editora. E aí, escritora. E aí, eu tenho esse impulso de escrever a história da minha irmã, de conectar todo aquele material e, principalmente, a clareza, um desejo, uma vontade, uma decisão de que as histórias sejam contadas em vida. Então, a escrita de memórias é a gente estar vivendo e escrevendo. Então, eu estou vendo um rostinho, vou pegar a Maíra. A Maíra tem uma história nova, uma cooperativa. É agora que eu quero saber, né? Então, é fazer esse fluir das histórias. E aí, a minha irmã está viva. E aí, como é que você termina o livro de alguém que está vivo? E aí veio com uma clareza que eu ia criar uma editora, porque dá trabalho contar a história. E nós vamos falar disso também, dá trabalho escrever. Por isso que a gente precisa de alguém junto, alguém apoiando, ou precisa de uma decisão muito firme. E aí eu pensei que ali tinha uma oportunidade de negócio. E aí nasceu assim, veio biografias e profecias, histórias de vivos, não tem fim. Eternizando memórias e inspirando histórias. Porque quando eu encontrei aqueles diários onde a minha mãe está eternizada, eu me inspirei a ir buscar uma nova história. Então, para honrar a semana do Morte e do Morrer, que está sendo essa semana não, né, Lê? Esse Leandro, esse mês, esse tema, eu quero dizer disso, do espaço que a morte deixou, aflorou em mim esse caminho de vida. Bom, e aí quando eu lancei a editora, uma coisa que eu adoro falar, gente, tem ghostwriter, né? Ghostwriter é o escritor fantasma que escreve para os outros e aí ninguém nem aparece. Eu, linda e formosa, me intitulei Soul Writer, escritora de alma. Então, não tem essa de ser fantasma, eu estou lá com o cliente, junto, no processo. Bom, e aí quando eu comecei nesse caminho, e eu gosto sempre de falar, confiem na biografia, né? Confiem na biografia. Esse caminho eu comecei a fazer de uma forma intuitiva, e aí logo eu encontrei um curso a especialização em jornalismo literário, encontrei professores, nossa, Edivaldo Pereira Lima, Mônica Martinez, Celso Falassi, assim, gente que, como se fossem anjos da guarda no meu caminho, dizendo, vai por aqui, vai por ali. E aí, desse caminho do jornalismo literário, também nessa busca de querer escrever mais bonito, de escrever melhor, chega nas minhas mãos um livro da doutora Gudrun. E aí chega a antroposofia na minha vida. Então, não dá para falar sem referência. Bom, e aí, para que serve? Eu estou aqui com o meu roteiro, que se eu começo a falar, gente, já foi. Para que serve a escrita de memórias? E aí, a escrita de memórias, ela está numa área ligada à não ficção, assim como a biografia, ou seja, é verdade.
Mas como sou eu falando, eu vou citar para vocês uma coisa. Para que serve a escrita de memórias? E aí tem uma frase do Steiner que diz assim: o ser humano quer esclarecer-se a respeito de si próprio. Olha que lindo, o ser humano quer esclarecer-se a respeito de si próprio. Isso é Steiner falando. Se a gente for pegar um historiador, ele vai dizer assim: é o desejo que a gente tem de narrar e compreender as trajetórias de vida. E aí, Steiner diz isso num livro onde ele está falando sobre os contos de fada. E se for para eu deixar a minha gota aqui no mundo, eu quero dizer o seguinte, que nessa experiência desde 2006, eu posso afirmar para vocês que quando a gente olha para nossas memórias, que a gente se disponibiliza a um exercício genuíno, né, assim, dispostos a resgatar as nossas memórias. E aí eu gosto de dizer que a gente se debruça a escrever com a alma, né, a alma em liberdade, aberto, e se propõe a reescrever com a sabedoria do espírito. Então, o que eu estou dizendo, né? A gente escreve livre. E escreve com toda aquela carga de emoções que a gente tem. Mas aí a gente reescreve com a sabedoria do espírito. Sim, somos seres espirituais. Sim, existe uma individualidade, um eu, chamem como quiser, uma consciência, e que faz esse balanço. E aí, nós vamos trazer nesse texto, assim como um conto de fadas, aquele texto traz uma veracidade, algo, um calor que toca o outro, que toca a alma do outro. E essa alma, de uma forma consciente ou inconsciente, vai aprender alguma coisa com a sua experiência. E aí que eu estou dizendo que ainda a gente está no simples, né? Assim, de escrever. E quando a gente escreve, tem uma responsabilidade. Por isso que eu falo, escreva e reescreva antes de publicar, mas reescreva com a sabedoria do espírito. Estar aqui falando para vocês e todo mundo no mudo, né? Assim, que esse silêncio, que desafio. Bom, então, eu só quero dizer isso, que eu acredito que uma história de vida bem escrita, com autenticidade, ela toca alguém assim como um conto de fadas nos ensina a atravessar uma floresta escura. E aí, agora vamos descer a Regina, né? Vamos encarnar aqui, vamos falar de termos práticos. Então, o que é escrita de memórias? Quais são as etapas? Primeiro, a gente tem um impulso e resgata uma lembrança, resgata uma memória. Aí a gente escreve, faz, e tem técnicas para desbloquear, tem caminhos, tem gente né, nessa área científica que se debruça a entender esse ser humano e trazer recursos que nos ajudem a desbloquear. Depois, a gente olha aquele texto que a gente que escreveu e vai olhar, deixa ele descansando e senta em outra cadeira para editá-lo, né, de um outro lugar, de um lugar mais responsável. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu posso ter uma escrita belicosa, porque, gente, a palavra escrita fica, então preste atenção no que vocês escrevem. Então, eu posso contar de um dia que eu estava muita raiva, e eu tenho uma escrita belicosa, sangrenta, mas eu posso editá-la de um jeito extremamente pacifista. É disso que eu falo. Então, eu posso falar de sangue, de guerra, mas aí na hora de editar ou reescrever esse texto, eu estou em outra cadeira. É esse diálogo que quando a gente está trabalhando a nossa escrita de memórias. Ou então, você está apaixonado demais, aquele romance.
escreve cor-de-rosa. Respira, na hora de digitar, toma um café preto, toma um banho frio, esfria um pouquinho e reescreve. E sempre pensa o que eu vou dizer desse texto daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Bom, e aí você escreveu, reescreveu, e aí vem vontade de abraçar o Fred Linardi aqui, o encontro com o editor. A gente sempre se alterna nesses papéis. Então tá lá a história. O editor é quando o seu texto encontra alguém no mundo, alguém que você vai... Nossa, quantas vezes eu faço isso com o Silvio, né? E ele comigo. Bom, nessa hora, alguém começa a falar sobre o seu texto. E aí, se você está apropriado daquilo que você escreveu e reescreveu, você vai dizer, tem razão, aqui eu posso me aprofundar, aqui eu posso me abreviar. Aí vem essa fase de editar. Então, o impulso que faz a gente resgatar, escrever em liberdade. E aqui, na escrita de memórias, eles falam até na academia que é ficção, que quando a gente já revisita a memória, aquilo já não é verdade. Então, vê aí o que é verdade ou não verdade no seu texto. Reescreve desse lugar que ainda é você com o seu texto e depois apresenta ele para alguém. E o editor é um dos encontros que a gente tem. Na hora do editor, é a hora que a inspiração e a técnica caminham juntas. Seu texto já foi parido. Então, eu gosto de dizer assim, escreve bem, para mim, Regina, escreve bem quem escreve. Pariu o texto, a pessoa já é um herói. E depois a gente pode trabalhar esse texto, né? E aí a gente pode trabalhar com esse olhar artístico no nosso texto. Estamos na escrita de memórias e nem por isso ela não precisa deixar de ser literária. A literatura tem recursos belíssimos. E aqui eu quero dizer do meu encontro com a literatura. Eu comecei a gostar de literatura, a ler, porque eu queria escrever melhor. E aí eu queria ver como é que alguém escreve o parto de um filho, né? Isso é igual. Aí você começa a beber em outras fontes para você contar melhor. Imagine que você está na frente de um quadro do Monet e você começa a tentar imitar aquelas pinceladas. Até que uma hora você vai descobrir se a sua é curtinha, se a sua pincelada é mais longa. Então, na hora da edição, de trabalhar a edição de um texto, é a hora que a gente pode, assim, bordar esse texto. Mas antes a gente precisa pari-lo. Bom, e o que eu acho importante, já que a gente está no Gotas Antroposóficas, trazer? Que isso a gente vai visitar, então a gente fala em antroposofia, tem muita teoria também, né? Se a gente não prestar atenção. A gente estuda muita coisa. Aqui a gente põe em prática. Na escrita de memórias, a escrita de memórias é um portal para a escrita. Então, a gente viaja em duas dimensões. Uma horizontal, passado, presente, futuro. É do presente que nasce um impulso para eu ir para o passado e eu faço isso para eu lidar melhor com o futuro. Então, tem uma linha do tempo e a gente navega sobre ela. E agora que o bicho pega. Tem uma verticalidade que é o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso querer. Nós, como indivíduos, nesse âmbito anímico. Muito bem. A escrita, ela trabalha essas três instâncias. Ela alinha essas três instâncias. Porque o nosso pensamento, ele vai lá atrás buscar uma memória que, como diz o Leandro, ela está arquivada, não basta estar arquivada, ela precisa ser recuperada, trabalhada, organizada. Eu não sei se você fala assim, tá, Leandro? Mas foi assim que eu peguei o dia da nossa conversa.
A gente processa essa memória e organiza. Então, o pensamento, e ele faz isso numa velocidade grande. Mas o que fez a gente desejar aquilo está no âmbito do sentido. Até aí tá fácil. Ai, a gente sente, ai, que vontade de escrever uma carta, ai, que vontade de fazer a biografia da minha mãe, ai, que vontade, né? E aí a gente fala, imagina, vai ser um livro assim, vai ser um texto assado. Chegou na hora do querer. E é aí que tem o nosso crescimento com a escrita. É aí que é o maior crescimento humano que a gente pode ter. Bom, porque aqui eu escrevi assim, aí é só partir para ação, né? Não, aqui que o bicho pega. Porque escrever é um ato volitivo, então ele depende da vontade. Só que a nossa mente vai muito mais rápido. E hoje em dia ela tem muitas distrações. Então o ato de escrever requer que a gente lide com esse pensamento, que nos cria 1 milhão de armadilhas para nós não escrevermos. É incrível. Adorei, a Vanessa está falando, a hora da criatividade, legal. Agora põe essa criatividade em palavras, uma atrás da outra, né? E aí, o que eu escrevi aqui? Como é que aquieta o pensamento? A escrita nos convida a nos aquietarmos. Sou eu comigo escrevendo. Não é o Silvio que escreve para mim, sou eu comigo escrevendo. Bom, aí a gente se aquieta. E para se aquietar, olha o que eu escrevi aqui. Os sabotadores internos surgem. Surgem os nossos complexos. Gente, a pessoa fala assim, para que eu vou escrever disso? Para que eu vou escrever? Quantas pessoas já contaram disso? Quem vai se interessar? Começam a aparecer os sabotadores, o duplo, a sol, quem que vocês quiserem, assim, o vilão. E aí, quando alguém diz para mim, para que eu vou escrever isso? Eu gosto de pensar em flores. É o seguinte, não há, sabe aquela Maria sem vergonha que dá em qualquer lugar, aquela florzinha? Assim, mais simples. Não há uma vez que eu não veja uma florzinha daquelas, ou a flor mais exótica que alguém possa me dar de aniversário e me mandar um buquê enorme, ou caríssimo, que eu não vejo uma flor e falo, nossa, uma flor. E escrever é florescer. A sua escrita de memórias, você está falando da vida, da sua vida, das suas relações, é florescer. Então, sim, ela interessa. Ela interessa, mas lembre-se que eu estou falando dela como um ato consciente, como um ato de responsabilidade, de liberdade e responsabilidade. Bom, aí a gente vai vencendo um obstáculo aqui, o outro, tudo passa na frente, a louça, limpar o vidro da janela, tudo passa, levar o carro para alinhar, tudo passa na frente. E a gente precisa estar presente. E aí eu escrevi assim, que isso ajuda a organizar a nossa existência. Quando você vê o que você escreve, o que você não escreve, você pode ter um indicador de como é que anda a sua vida. E aí eu escrevi assim, olha que bonito, atenção antroposóficos, é preciso uma força micaélica para vencer essa etapa. E aqui, para quem tem vontade de contar histórias, eu quero dizer, dar uma dica, já que eu estou falando em Micael. Eu tenho comigo que algo não vai bem se a gente morre sem ter contado as histórias que queria ter contado, sem ter escrito, sem ter organizado as histórias, deixado lá escrito as histórias que a gente queria ter contado. Né? Tem esse papo da balança, juízo final, tá lá Micael com a balança. O que eu acredito? Que a gente vai pôr ali as histórias que a gente, no meu caso, as histórias que a gente escreveu. Os textos que a gente produziu, as ideias, né? Porque a escrita de memórias, ela pode falar lá de você, criancinha, mas você pode ter uma vivência também, que fala assim, olha como é importante, alguém me ajuda, olha como é importante a educação das crianças para elas não interromperem as lives, né, Luna, que estava negociando com seu filho, trabalhar a frustração, assim, espera um pouquinho.
é disso. Então, a gente precisa se expressar no mundo. E nessa hora eu tenho cá para mim que na balança de Micael faz diferença. E aí eu quero contar rapidamente que uma vez eu sofri um assalto bem grave, também eu gosto de contar essa história. Eu achei que eu ia morrer. E aí na hora, pensando, eu falei, gente, um dia a gente morre. Estamos na palestra, no ciclo, a morte e o morrer. Um dia a gente vai morrer. E naquela hora eu pensei, meu Deus, talvez seja hoje. E aí eu pensei, o que eu vou falar lá em cima? Eu já pensei que eu ia para o céu. Vocês veem que eu já achei que eu ia subir. Mas o que eu pensei foi, a única coisa que eu sei que eu tenho para oferecer são as histórias que eu contei. Então fica a dica. E aqui, falando de evolução e de desenvolvimento, escrever a nossa biografia pode ser altamente um ato egoísta. Então, a gente está falando de egoísmo. É a minha mãe, sou eu, é minha família, a minha crise, é o meu namoro, é o meu casamento, é o meu filhinho. Assim, tá bom. É a minha indignação, é a minha criança. Ela é egoísta, é você com você. Aí você vai lá, vai trabalhar, vai pensar quem te deixou na porta da escola, quem te pegou na porta da escola. É você com você. Mas esse processo de elaborar a nossa biografia, a nossa memória, a nossa biografia, e eu estou falando aqui, pode ser um texto curto. Não é? Ele pode ser breve e profundo, ou pode ser uma saga. Mas a verdade é que quando a gente se debruça a elaborar, a organizar essa memória, a refletir sobre ela, a traduzi-la, escrevê-la, reescrevê-la e editá-la, estou repetindo essas etapas para vocês guardarem. Quando a gente faz isso e disponibiliza ela para o mundo, a gente nunca sabe onde a nossa história vai parar. E é lindo, uma vez eu ouvi um escritor falar isso, o Carrascosa, lindo, até um convite que eu recebi de uma aula lá de Porto Alegre do Fred. A gente não sabe onde o nosso texto vai parar. E aí, esse exercício pode ser extremo. Aí a gente faz uma ponte para o altruísmo. E isso também preparando gotas assim, eu falei, cara, assim, estamos falando de antroposofia, Então é isso. A gente se trabalha e quando a gente escreve, alguém encontra aquele texto, né? A Sil está falando, perfeito, Silvia, o nosso legado. E o nosso legado, ele pode ser altruísta porque alguém pode pegar aquilo e usar de exemplo como não fazer, usar de exemplo como fazer, ou usar para pensar numa questão e agir diferente com alguém. Né? Então, falando da escrita de si, ela pode ser altruísta, sim. Ela faz esse dentro e fora. E um outro jeito, quando a gente fala da escrita de memórias, para a gente falar de altruísmo, é que a gente pode incentivar as pessoas ao redor a contar as próprias histórias também. E isso ajuda muito o nosso amadurecimento e o nosso envelhecimento. E aqui eu quero citar três. Esse negócio, quando a gente cita autores, né, é bem chique. Mas importante é o seguinte: é a gente ver que alguém estuda, que aquilo que a gente está fazendo na intimidade ou ali, alguém aquela intuição que a gente tem, aquela percepção que a gente tem, não é maluquice, é real. Então, quando a gente, vamos falar de alguém mais velho, de alguém experiente, ou de um idoso, ou de alguém numa idade avançada. Então, a Gudrun diz assim no livro dela, Da Vida Após os 80. Então, vamos começar pela Gudrun. Que ela fala que escrever as memórias é uma atividade bem interessante para o idoso, pois com isso ele pode compreender melhor o destino da sua vida. Os desafios e chances em sua biografia, seu crescimento e desenvolvimento ao longo dos anos. Isso dá, eu diria, pode dar a sensação de missão cumprida, de satisfação interior e de alegria, mesmo a vida, eu diria, talvez se dotando
difícil. Então, eu já trabalhei com idosos muitas vezes e como é lindo ver assim ele colocando aquilo em ordem, em perspectiva. Bom, aí o Norbert Glass, no Amadurecer Luminoso, ele fala também uma coisa, que isso é bom para a gente envelhecer bem. É o seguinte, a gente começa a ter histórias, ficam as histórias que mexeram com a nossa emoção, e a gente começa a querer contar toda vez a mesma história. Repete, 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 repete. E se a gente não tem consciência, se a gente, tô vendo aqui, depois eu leio, Sandra, senão eu me perco aqui, ó. Se a gente não tem consciência, vai colocando a nossa história, ordenando num varal, o que que acontece? A gente vai repetindo aquela história e aí ela fica, ela perde o seu lugar, ela vira inconveniente. Então, ele diz o seguinte, que de outrora, quando os mais velhos ou os avós, ele fala, né? Ó, outrora sempre tinha um avô, uma avó, alguma pessoa idosa que transmitia muito bem as histórias, ou que pelo menos se lembrava de fatos marcantes da própria vida e que o sabia contar sempre usando os mesmos termos. E esses casos acontecem de maneira consciente, não é uma patologia, não é alguém gaga que conta. Sabe aqueles almoços de família que às vezes vem aquela história e você faz, tá bom, pai, né? Então, que tal a gente começar a colocar ordem nisso? Convidar as pessoas a contextualizar essas suas histórias. E aí vem o Martin Buber, que no livro dele, Eu e Tu, ele fala que é o seguinte, que quando a gente abre espaço para o outro contar a sua história, né, aquilo se torna um acontecimento. Então, nos processos da gente na editora, né, Fred, assim, quantas pessoas falavam assim, nossa, eu achei que eu estava comprando um livro, mas o processo é muito rico. E é disso que a gente está falando aqui. Então, ele diz assim, olha, o Buber, a palavra utilizada para narrá-las, né, as histórias, é mais que mero discurso. Transmite às gerações vindouras o que de fato ocorreu, pois a própria narrativa passa a ser acontecimento, recebendo a consagração de um ato sagrado. Eu recebo, né? Quando a gente vai ouvir a história do outro, a gente faz um cálice com a mão, né? E tendo Nossa, quantas histórias eu já tive a sorte de ouvir na vida, assim, né? Das mais variadas, né? E aquilo é um acontecimento. A página do Eu e Tu, Lara, eu não sei. Eu tenho a citação, mas eu não tenho a página porque eu estou em Portugal e o livro ainda está aí no Brasil. E eu peguei de um trabalho que eu tinha, de um outro trabalho que eu tinha feito. Bom, aí eu posso dar 1000 exemplos aqui, mas aí eu não vou cumprir o tempo. Bom, então, para a gente não perder o fio da meada, escrever memórias é trabalhar com a presença. Porque na hora que você for narrar o fato, você vai ver que você não lembra que cor era o vestido que a sua amada estava usando. E aí você começa a tudo que é importante, você quer sentir o cheiro, a cor, deixa eu ver a temperatura. É como se você quiser, quanto mais a gente escreve, mais as memórias, mais a gente quer trabalhar os nossos sentidos para ter repertório. E aí a gente estava falando isso, que lugar é, que dia é hoje, o que está acontecendo hoje no mundo? E o Silvio, ele falou um dia uma coisa para mim, né, que quando a gente se debruça sobre esse processo, se debruça sobre isso, o ser humano se autorreferencia em seu próprio lugar no mundo. Então, essa presença que trabalha, né, conforme a gente vai escrevendo, você entra num lugar com os sentidos abertos na vida. Acontece uma coisa importante, você fala, opa. E quando você vai escrevendo isso, você vai percebendo melhor a cena. E aí, na hora do seu espírito reescrever, ele fala assim, eu acho que não foi bem assim. Né? Esse jogo. Bom, e o leitor, quando lê tudo isso, também busca as próprias referências.
E aí eu quero dizer uma coisa sobre o storytelling, as histórias, a escrita de memórias nas organizações. Por quê? Porque a gente pode usar isso para trazer presença no trabalho. A gente hoje tem que ficar criando um monte de conteúdos digitais, de textos, de chamar atenção. A gente precisa aparecer hoje nas mídias sociais, né? Que desafio. Mas a gente pode aparecer a partir de histórias legítimas. Então, assim, eu tive um trabalho no Grupo Night que foi maravilhoso, porque a gente trabalhou a escrita de memórias como base de produção de storytelling para mídias sociais. E aí, o que a gente fez? Primeiro, a gente trabalhou com os colaboradores a visão da própria biografia. Depois, a oficina de escrita, para eles escreverem um pouquinho sobre a própria vida. E aí convidou que eles trouxessem histórias do seu dia a dia na empresa e criassem pequenos relatos. E é claro que depois esses pequenos relatos iam para o marketing ou para as agências, e aí eles... Mas aquela comunicação tinha um calor, aquela comunicação tinha um processo. Não é só cuspir conteúdo, entende? Alguém parou para sentir aquilo que está sendo produzido. Bom, e aí, para encerrar, já que a gente está falando de escrever palavras, seja no papel ou seja nas mídias, hashtag a palavra escrita permanece, tem um ditado, um provérbio que diz, palavras voam. Essa não vai voar porque o Edilson pôs para gravar, tô brincando. As palavras faladas voam, a escrita fica, né? Bom, e aí eu gosto, já que a gente está falando da morte, do morrer, quando nenhum de nós estiver aqui, as palavras que a gente escreveu estarão. As nossas histórias estarão. Quando nenhum de nós... Eu adoro isso, gente. A gente se encontra em diferentes gerações. Bom, e aí há uma coisa chique para falar das empresas. A memória nas empresas é um patrimônio imaterial. Fica a dica. E aí, a gente tem, quem tiver caneta e papel, antes de eu encerrar, eu queria dizer para vocês pararem e escreverem, pensarem agora em 5 histórias que vocês têm que merecem ser contadas. Vocês fazerem alguma coisa com esse encontro hoje? Então, eu vou ficar quietinha por 3 minutos, para vocês não pensarem muito. Vou também escrever aqui para mim as histórias que eu vou contar. Bom, eu não contei o tempo, mas eu vou fazer. Posso voltar, Leandro? Vocês não estão vendo a Leandro, eu acho, mas eu estou. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que a escrita de memórias é um portal. Porque é fácil a gente escrever das nossas memórias, porque a gente está apropriado delas, são nossas.
Mas depois disso, a escrita é a nossa expressão no mundo, é um jeito da gente se expressar no mundo. Então, eu vi que tem nutricionista que escrevam receitas, escrevam cartas, escrevam tratados, escrevam o que vocês quiserem, mas escrevam, porque a gente escrevendo, nós temos a chance de organizar a nossa existência. Bom, eu queria dizer uma coisa, quando isso tudo começou, eu não era escritora, hoje eu sou, mas eu não era. Então, assim, às vezes a gente acha que precisa de muita coisa para escrever. Não, a gente só precisa escrever. Escrevam. Como a gente fala, né? Escreva com o coração, edite com a razão. Os dois juntinhos. E aí, e leiam, claro. Quero dizer para vocês que essa é a minha bem-aventurança, né? Escrever as histórias de vida, apoiar as pessoas a escreverem as suas histórias de vida e ser aconselhadora biográfica é o meu presente, a minha bem-aventurança. E aí, eu vou encerrar, antes das perguntas, com uma meditação do Steiner, com direito à licença poética, que ela diz assim: claro como um cristal, puro como ouro, firme como um rochedo, assim eu quero ser. Firme como um rochedo, puro como ouro, claro como cristal, assim eu quero escrever. Era isso, gente. Muito obrigada, Rê. Reverberando aqui. Mas assim, eu tô encantado com o jeito que a Regina fala. Ela traz muita alma na fala dela e um sorriso na fala, né? Muito gostoso de ouvir. Muito legal. A gente tem algumas perguntas aqui, né? Algumas pessoas trouxeram algumas perguntas. E assim, a gente vai começar fazendo essas perguntas. Se alguém tiver mais questões, pode colocar no chat. Normalmente não dá para responder tudo, mas pelo menos algumas, tá bom? Tá bem. A pergunta foi da Marina, né? Que ela disse o seguinte: o que fazemos com os personagens que faz parte de nossa história? A gente conta sobre eles, né? Quem são, apresenta, mas a gente sempre fala o que eles trouxeram para a nossa vida, onde nós onde nos encontramos, né? Como é que foi? A gente pode falar assim deles, por isso que eu digo, eu recomendo, fala tudo e edita com consciência. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma história de um cliente que tinha uma sociedade com um tio, e aí ele contou, narrou, papapá. Eu escrevi. Na hora que ele foi editar, ele disse assim: nossa, eu tava com tanta raiva assim. E aí a gente vai percebendo o que a gente está colocando a mais, né? O que não pode ser deixado de falar de uma situação, mas falar com consciência, liberdade e responsabilidade. É assim que a gente pode lidar com os personagens da nossa história. E pode dizer sim o que eles trouxeram. Aliás, são eles que dão sentido, né? Eu acabei de falar de um personagem na minha, mas tudo bem, vamos lá. Diga, Luna. Vou emendar em mais uma pergunta, Rê. A Fernanda Trigo, ela disse que já escreve há muito tempo e que ela percebeu, ouvindo você, que muitos dos aspectos biográficos já estão nos textos dela, né? E a pergunta é, então, como ela consegue, assim, um caminho para promover o encontro, né, do que ela escreve com a visibilidade no mundo, porque ela não sentiu ainda como reverbera. Uhum.
Então, hoje a gente tem uma sorte, por exemplo, hoje é muito fácil, então você escreve lá a sua memória, seu texto. Hoje é muito fácil colocá-lo no mundo, né? Então, uma coisa que eu acho, Luna, assim, que eu vejo, quando a gente escreve um livro, então, por exemplo, a gente escreve para os clientes, eles têm um livro, a gente sempre promove alguns eventos para que aquela história seja contextualizada e circule. Ou sempre a gente pode estar falando de um tema que permeia aquele texto, aquela biografia, e colocar o link. É assim, é uma promoção de contextualização, né? E de perseverança, e de continuidade, né? Mas, então, quando a gente escreve, às vezes, eu não sei até onde ele chega, mas o importante é na mão de quem ele chega, né? E como é que aquilo impacta alguém. Então, a gente tem livros que a gente já fez que é uma joia a gente chama joia de papel, que fica aquele livro na família, tem um exemplar. Já fez uma tiragem de 5.000. Mas a questão as duas são válidas. Então, acho que essa coisa de contextualizar as nossas histórias para que as pessoas possam encontrá-las é um jeito. Não sei se eu respondi, se era exatamente assim. Ok. Aqui tem a pergunta de duas pessoas. Tanto a Rose quanto a Kátia estão perguntando a respeito desse canal de escrita. Ou seja, num primeiro momento a escrita deve ser manuscrita. Posso escrever no computador? E qual a diferença entre esses dois caminhos para escrever? Olha, eu sou adepta, escreva. Se é pelo computador ou se é pela mão, escreva. O que acontece é, quando a gente trabalha, por exemplo, a gente tem uma técnica de escrita criativa, que é a escrita rápida, né? Trabalhar com a mão é como se você tivesse assim, trabalhando o próprio corpo, diferentes os sentidos, mas você está mais integrado. Aí a sua letra pode ser um problema. Eu acho que tem um exercício mais rico quando a gente... Eu acho não, né? Para mim o que importa é escrever. Quando você escreve à mão, você está mais livre, não tem nenhum intermediário entre o que você quer escrever e a escrita. Essa é a sensação que eu tenho. Mas, quando a gente quer escrever no computador também, uma dica é você fechar assim a tela, né? E escrever primeiro. Primeiro escreva, depois edite. Então, a diferença que eu sinto é que assim, quando a gente escreve com as mãos, a gente está se trabalhando mais como indivíduo, né, na coordenação motora, mas a gente pode fazer isso pelo computador. Eu não desprezo fazer isso pelo computador. Depende de onde você está. O que te faz bem? Eu gosto disso. Como é que você se sente melhor? Pronto. Tá respondido. Boa, Rei. Mais uma pergunta aqui, fazendo a conexão com o tema desse mês. Então, aproveitando que estamos falando de morte e estamos em meio a uma pandemia causadora de muita angústia, para você, Regina, o quanto o mal-estar é uma potência narrativa? Bom, eu sou melancólica, então, assim, é uma super potência narrativa para mim, né? Quanto mais, né? Só que a gente precisa arejar as histórias também. Então, eu sei que eu tenho essa tendência, né? Repete para mim a segunda parte da pergunta, Luna, por favor. Você está sem som. Desculpa. O quanto o mal-estar e essa angústia, né, é potência narrativa? Então, a escrita é como tirar da gente aquilo que está pesando, né? E aí, quando você escreve, você está num momento de angústia, assim, você coloca para fora na escrita, e aí, esse exercício que eu falo da alma em liberdade,
Quando você vai reescrever ou olhar aquilo que você escreveu, você percebe. Então, primeiro, ela alivia nesse ponto, mas também você pode perceber o que você está fazendo consigo, né? Porque às vezes a gente quer ficar na dor. Então, é muito legal quando, é igual aquele cliente que falou: nossa, quanta raiva, né? Então, você pode dizer o que esse texto, assim, o que vai gerar esse texto? Essa é uma boa pergunta. Não é uma censura isso, porque às vezes você quer. Outro dia foi muito legal. Eu recebi um texto lindo, super bem escrito, mas que me deixou assim, sem chão. Então, o que eu falei pro autor, pro escritor? Falei: olha, super texto, mas eu preciso de outro final. Eu, Regina, né, brinquei. Eu não sei como é que ele ficou o texto, mas o que é importante é a gente se perceber. O livro Vida em Veios, nossa, ele conta da minha infância, uma visão melancólica lá. Quando eu editei esse livro, eu tive a sensação de que eu coloquei ele nem tá aqui, né? Devia estar aqui. Eu coloquei ele na prateleira. É como se eu pegasse aquele peso. Eu trabalhei muito sobre ele e coloquei na prateleira. Então, quando eu quiser aquela dor, ela está ali. Eu não preciso ficar carregando ou contando como é que essa menina passou a primeira infância, entende? Então, o que eu acho importante é expressar a dor, expressar a angústia, falar, mas depois releia o que você escreveu para se perceber. Né? E ver se o seu texto ele está ligado, ai, como eu sofro, ou se ele está ligado, vamos crescer. Né? Se ele traz um impulso. Ok. Essa pergunta é minha, Regina. Ao longo da minha biografia, eu tive alguns amigos que eles sofriam, eles padeceram de alcoolismo. E todos eles me falavam a mesma coisa. Como se a vida deles tivesse sido arrancada algumas páginas ou tinham páginas em branco nessa biografia enquanto eles estavam nesse processo. Obviamente, a minha leitura fosse uma ausência do eu durante esse período. Aí eu fiquei pensando, será que essa escrita poderia talvez unir esses pedacinhos desse livro despedaçado, né? Aí eu fiquei curioso e eu estou te trazendo essa pergunta. Eu acredito que sim, que os personagens com quem a gente se relaciona, as pessoas que a gente encontra na nossa biografia nessas fases, e hoje é maravilhoso, né? Você consegue localizar as pessoas muito facilmente, mas é possível perguntar para elas, né? É como se fosse um espelho, né? Ou fazer uma linha do tempo e marcos do que se lembra. Então, às vezes, uma linha cronológica, a gente vai se lembrando de algumas coisas, e quando a gente lembra de uma, lembra de outra, mas eu acho que não. Eu vejo que num processo assim as pessoas podem ajudar. As pessoas que sofreram, as pessoas que apoiaram. Olhar o que estava acontecendo naquele ano, na política, na economia, né? E aí talvez tragam insights. Porque não precisa ser só alcoólatra para ficar ausente na vida, viu, Edilson? Assim, a verdade é que a gente, às vezes, passa... Eu acho que eu acordei aos 37. Não, mentira, mas assim, tem uma hora que a gente desperta mesmo. Né? E às vezes todas essas voltinhas fizeram a gente ser quem era. E isso é muito lindo também. Até tinha mais algumas perguntas aqui, mas a gente está no tempo. Edilson, a Regina, não sei, Rê, você quer trazer algum outro ponto antes da gente fechar? Eu quero dizer isso. Escrevam em liberdade, reescrevam com responsabilidade e editem lindamente. Porque o mundo merece histórias bem contadas. Legal, Rê. Puxa, a gente agradece imensamente a tua participação, a tua doação.
Eu, particularmente, fiquei com um gostinho de quero mais, sabe? Eu ficaria aqui um bom tempo mais te ouvindo falar, que é muito prazeroso e muito ilustrativo a forma que você traz, tá? Então, novamente, em nome do Ecosocial, a gente agradece a todo mundo, né? Regina, um tchau final que você queira dar para a gente. Aqui dá um abraço, tão bom ver tanta gente querida, tantas mensagens queridas. Essa é a minha gota, Leandro. Essa é a minha gota. Grata, gente.